Presidente, um cumprimento e as boas-vindas ao Dr. José de Matos. Eu suponho que o detalhe com que abordou na sua primeira intervenção me permite fazer-lhe algumas perguntas apenas sem grandes comentários. A primeira tem a ver com as condições que determinaram a necessidade da recapitalização, chamemos assim. Enumerou várias, obviamente, mas entre as quais as dificuldades de acesso ao crédito, etc., por aí fora, mas uma das que enumerou foi as imparidades resultantes de incumprimentos. Depois, um pouco mais à frente, detalhou valores de rácios de solvabilidade e mesmo dos valores do rácio rácio Core Tier 1 de 2009 2010, que eram, enfim, já razoavelmente próximos ou até ultrapassando aqueles que eram legalmente exigíveis na época. No entanto, eu não me esqueço de que a Caixa de Depósitos nos últimos anos, enfim, não propriamente 2012, mas até 2011, esteve a braços com as responsabilidades de injeção de liquidez e de outro tipo de responsabilidades no BPN. E isso, como todos sabemos, envolveu meios financeiros e disponibilizações que chegaram a ascender a 5 mil milhões de euros, à volta disso, se a memória não me engana, entre injeções diretas de capital, responsabilidades concedidas, naturalmente com o aval do Estado, por aí fora. Eu gostava de perceber até que ponto é que estes incumprimentos, digamos assim, e estas prestações de liquidez da Caixa se poderão ter resolvido, se poderão ter refletido numa situação de incumprimento. Isto é, qual o reflexo nas contas da Caixa resultante desta função desempenhada ao longo de quase 4 anos pela Caixa de Depósitos e, eventualmente, as repercussões nos mais diversos planos da gestão bancária da Caixa. A segunda questão que eu gostava de conversar consigo tem a ver com a razão de ser da opção por 2 instrumentos tão distintos na recapitalização da Caixa. Isto é, o que era normal é que, sendo o acionista detentor do capital social, e essa recapitalização, ou a necessidade de recapitalização, fosse traduzida por um aumento de capital social, pura e simplesmente. Eu pergunto quem, como e porquê é que optou por esta situação mista, digamos assim. Se, do ponto de vista dos gestores Caixa, não teria sido preferível, independentemente do valor dos custos. Vamos imaginar que os custos não existiam. Naturalmente, se me disser, claro, optava por um aumento de capital direto porque não tem custos, obviamente. Mas não é isso que eu quero perceber. É do ponto de vista da gestão, se não teria sido mais confortável, até porque, vamos lá ver, o dinheiro em que os cocos, o dinheiro utilizado nos chamados instrumentos de capital, os 900 milhões, não são dinheiros da Troika. Porque os 12 mil milhões não eram afetáveis a isto. Por que raio, pergunto eu, é que é aplicável à Caixa um regime de contratualização de aumento de capital que é exatamente igual àquele que foi usado para os outros bancos? Na maioria dos casos, através dos instrumentos de capital, sendo certo que a origem do dinheiro era determinada exteriormente, chamemos assim, e a outra não, era uma opção nacional. E, portanto, eu não consigo perceber, a não ser que fosse uma opção que agradasse mais ao acionista por alguma razão diferenciada, insisto, daquilo que são os ganhos. Vamos abstrair-nos dos ganhos da operação. Não é? Porque, naturalmente, o Estado pode dizer, ganhava 210 milhões de euros, é melhor. Mas ganhava com o quê? Com uma atividade bancária que lhe pertence. Portanto, é um pouco... E, simultaneamente, com a utilização deste contrato, não recebe os dividendos. Portanto, está a receber os juros, mas não recebe os dividendos. Eu suponho que estou a ler corretamente. Porque estas limitações também são aplicadas à recapitalização da Caixa.
Portanto, eu gostava de perceber melhor o que está por trás disto. Terceira questão que eu lhe gostava de colocar era a seguinte. Sr. José de Matos, vamos lá ver. Do ponto de vista, o senhor como economista e gestor bancário, quando há vários anos, isto começou por volta, eu não sei determinar, já não me recordo, determinar quando é que se começou a falar no âmbito europeu da necessidade de assegurar rácios corte-aruano e rácios de solvabilidade mais elevados, é uma discussão que surge, enfim, há vários anos já, e que depois é corporalizada na regulamentação que determina os 9%, os 10%, por aí fora. Mas, vamos lá ver, do ponto de vista de um gestor bancário, era admissível que os créditos, a carteira com a dívida soberana não viesse a ficar contabilizada no cálculo destes rácios. Isto era admissível, era lógico, tinha lógica, numa situação que a partir de 2008 é uma situação de crise financeira, em que se percebeu que imediatamente, logo em 2010, estão arrastadas as questões da dívida soberana. Era admissível que, mesmo que isso não se tivesse verificado, que do ponto de vista do gestor bancário não tivesse havido atenção, os rácios estão a aumentar para determinado número de valor de carteira, mas a partir de determinada altura, naturalmente, quase inevitavelmente, as dívidas soberanas vão ser incluídas nisto. Eu gostava que comentasse esta questão também. Finalmente, o Sr. José de Matos já detalhou bastante bem sobre questões, obrigações inerentes ao plano de reestruturação. Eu chamo-lhe plano de reestruturação barra plano de recapitalização, porque suponho que é uma unidade apenas. E não quero saber as nuances, não queria detalhar as nuances que eventualmente venham da autoridade da concorrência. O que eu queria era perceber, do ponto de vista daquilo que é o plano de reestruturação da Caixa, o que é que está previsto nestes anos, até 2017. E o que está previsto não é do ponto de vista dos juros, das liquidações, etc., mas é do ponto de vista daquilo que eventualmente terá reflexo na reestruturação orgânica da Caixa. Isto é, se associado a este plano de reestruturação, se agregado ou integrando este plano de reestruturação, estão ou não associados a alguns planos de redução de pessoal, e quantos, e por que anos, associado a algum plano de redução de impacto ao nível da rede de balcões, e quantos, e durante quantos anos, naturalmente, até ao final do plano de recapitalização. Finalmente, uma outra questão que deve estar agregada, enfim, a este plano, que é as obrigações da Caixa perante o crédito à economia. Deu-nos aqui números que são elucidativos. Enquanto que, por exemplo, vou pegar, esta semana todos os bancos vão divulgar os seus resultados. O senhor acaba de divulgar um resultado importante, que é o do aumento da carteira de crédito às empresas, que é um elemento importante. Disse-nos que em 2012 que já ultrapassará os 17%, salvo erro, foi o valor que deu. Mas a verdade é que os seus concorrentes, não é isso que ocorre. Eu pergunto se, relativamente aos planos de reestruturação, a necessidade de conceder crédito à economia está ou não está incluída, e se está incluída, se há alguma desagregação entre tipo de empresas. Não é entre grandes e pequenas apenas, mas é entre exportadoras e não exportadoras.